No mundo do futebol, às vezes ocorrem momentos em que jogadores recorrem à trapaça, esperando que isso nunca seja descoberto. Porém, as coisas nem sempre são assim. Galera, hoje vou contar a vocês sobre 7 jogadores de futebol pegos no ato de enganar. Suas manobras astutas foram desmascaradas, colocando-os no centro de grandes escândalos. Essas 7 histórias mostram que mesmo os atletas mais habilidosos às vezes perdem a vigilância. A tentativa frustrada de trapaça de Sérgio Ramos. O primeiro jogo das oitavas de final da Champions League entre o Ajax e o Real Madrid, em 2019, trouxe um episódio muito interessante envolvendo o zagueiro merengue Sérgio Ramos. Era o minuto 90. O Real liderava com segurança por 2-0. Após um tiro de meta e algumas disputas pela bola, ela acabou nos pés do atacante do Ajax, Kasper Dolberg. O dinamarquês estava prestes a iniciar um contra-ataque rápido, mas Ramos o segurou na altura do quadril e de forma grosseira derrubou-o com um movimento brusco. Pelo ato, Sérgio recebeu, claro, um cartão amarelo, o terceiro dele naquela edição do torneio. Isso significava que Ramos não poderia jogar a partida de volta, mas estaria disponível para as quartas de final caso o Real conseguisse manter a vantagem, levando em conta que os cartões amarelos são zerados nas semifinais. Ramos aparentemente fez um movimento inteligente, praticamente garantindo que não seria suspenso em fases mais avançadas do torneio. Só que Sérgio acabou se comprometendo. Em uma entrevista após a partida falando sobre o cartão, ele disse: "Levando em conta o resultado final, eu mentiria se dissesse que não queria receber o aviso. Não podemos subestimar o adversário, mas no futebol é preciso saber tomar decisões difíceis." Ou seja, Ramos admitiu que tomou o amarelo de propósito, algo explicitamente proibido? Não, isso não é incomum entre jogadores. A diferença é que geralmente isso é impossível de provar. Só que Ramos confessou abertamente ter buscado o cartão intencionalmente. Após essas declarações, a UEFA reagiu rapidamente, suspendendo Ramos por mais 2 jogos. Isso significava que ele perderia tanto o jogo de volta das oitavas, quanto o possível primeiro jogo das quartas de final. No entanto, Ramos sequer teve a chance de jogar as quartas. Na partida de volta contra o Ajax, o Real sofreu uma derrota chocante no Santiago Bernabéu por 4-1. Os holandeses encerraram a série de 3 títulos consecutivos do Real na Liga dos Campeões. Talvez com Ramos em campo, o Real pudesse segurar a vantagem, mas devido à imprudência de suas palavras na coletiva, ele comprometeu tanto a si mesmo quanto sua equipe. Aliás, esse não foi o único episódio do tipo na carreira de Ramos. Em 2010, ele também buscou intencionalmente um cartão amarelo para ficar fora da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Por ironia do destino naquela ocasião, o adversário do Real também era o Ajax. A UEFA mais uma vez percebeu a intenção de Ramos e aplicou uma suspensão de 2 jogos. Naquela ocasião, os próprios jogadores do Real entregaram a estratégia. Primeiro, Mourinho deu instruções a um jogador reserva que as passou a Ramos. Pouco depois, Sérgio recebeu o segundo cartão amarelo por demora para reiniciar o jogo, algo completamente absurdo, deixando claro que ele estava forçando a expulsão. A fraude inacreditável de Roberto Rojas. O ex-goleiro da seleção chilena Roberto Rojas nunca teve a oportunidade de jogar na Europa durante sua carreira, mas disputou 49 partidas pela equipe nacional. O auge de sua fama veio em 89, quando o Chile enfrentou o Brasil em um confronto de ida e volta pela vaga na Copa do Mundo. Na primeira partida, os chilenos jogaram de forma muito agressiva, mas conseguiram arrancar um empate por 1-1. No jogo de volta realizado no Brasil, os torcedores brasileiros estavam extremamente hostis em relação aos adversários. Havia muita pirotecnia nas arquibancadas, e isso acabou influenciando diretamente os acontecimentos em campo. No primeiro tempo, Rojas teve uma atuação brilhante, fazendo defesas cruciais. Mas o momento mais importante aconteceu nos minutos finais, quando aos 70 minutos, um rojão foi lançado em direção ao goleiro, aparentemente atingindo suas costas. Imediatamente, Rojas caiu no gramado segurando o rosto. Para todos parecia óbvio que ele havia sido atingido pelo objeto, afastando qualquer suspeita de simulação. Os chilenos cercaram o goleiro para prestar assistência médica. Pouco depois, decidiram abandonar a partida em protesto, apesar das tentativas do árbitro de convencer o time a continuar o jogo. Após o confronto, descobriu-se que o rojão havia sido lançado por uma jovem de 24 anos chamada Rosemary. Porém, no dia seguinte, surgiram informações muito mais interessantes. Embora houvesse cortes visíveis na cabeça de Rojas, supostamente causados pela explosão, descobriu-se que o goleiro estava simulando. Mesmo nas entrevistas após o jogo, Roberto continuou fingindo ser vítima com o objetivo de forçar uma punição ao Brasil, alegando comportamento inadequado dos torcedores. Se isso fosse aceito, o Brasil poderia ser penalizado com uma derrota técnica e o Chile garantiria a vaga na Copa do Mundo automaticamente. Porém, o plano teve o efeito oposto. Os dirigentes do futebol investigaram o incidente e notaram que o rojão havia caído a 1 metro de Rojas. Ele então se jogou no chão e agarrou a cabeça com as mãos. Não havia sinais de impacto ou queimadura em sua pele. Durante as investigações, foi descoberto que Rojas havia escondido uma lâmina em sua luva e causado os ferimentos de propósito. O Chile foi punido com uma derrota técnica por 2-0 e ficou fora da próxima Copa do Mundo, que aconteceria em 94.
Rojas foi banido do futebol por toda a vida. No entanto, 12 anos depois, ele pediu desculpas publicamente e conseguiu reverter a punição. Após isso, Rojas jogou futebol de praia e trabalhou como treinador do São Paulo, no Brasil, e do Guarani, no Paraguai. A história de Roberto Rojas é um exemplo de como tentar enganar o sistema e buscar a vitória de forma desonesta pode levar a consequências graves. Sim, os torcedores também tiveram sua parcela de destaque, mas os sinalizadores lançados em campo são algo comum no futebol. A suspensão vitalícia de Rojas serviu como um importante alerta para todos os jogadores e profissionais do esporte. Trapaças e manipulações não podem ser toleradas no futebol. O jogo mais estranho da história do futebol. Em 94, a seleção de Barbados bolou uma estratégia bastante incomum em uma partida da fase classificatória da Copa do Caribe contra a Grenada. A equipe de Barbados precisava vencer o adversário por uma diferença de 2 gols para se classificar para o torneio. O objetivo foi rapidamente alcançado, já que no primeiro tempo Barbados liderava por 2-0. Esse resultado permaneceu até os 83 minutos, quando Grenada conseguiu diminuir o placar. E foi então que Barbados decidiu usar uma estratégia engenhosa, aproveitando uma falha nas regras da competição. Era o minuto 88. E Barbados liderava por 2-1. Isso significava que precisavam de mais um gol, mas marcar estava sendo difícil. O defensor de Barbados e o goleiro trocavam passes na própria área, até que de repente o jogador chutou para o próprio gol. O quê? Por quê? Primeiro, eles sabiam que se a partida terminasse empatada, haveria 30 minutos de tempo extra. Mas o mais importante era que na época a Copa do Caribe tinha uma regra peculiar. Em caso de empate no tempo regulamentar, o tempo extra seria decidido pelo gol de ouro, e esse gol valeria por 2. Assim, os últimos minutos do tempo regulamentar se tornaram uma comédia. Grenada percebeu o plano dos adversários e decidiu frustrá-los. Pro Grenada, até mesmo uma derrota por um gol de diferença era aceitável. Então, nos últimos minutos, o time tentou marcar em qualquer um dos gols, fosse no próprio ou no de Barbados. Isso levou Barbados a defender tanto seu próprio gol quanto o adversário. No fim, Grenada não conseguiu marcar em nenhum dos gols, e o jogo foi para prorrogação. Lá, Barbados surpreendentemente alcançou seu objetivo e marcou o gol de ouro que, como já mencionado, contava como 2 gols. Assim, Barbados venceu por 4-2. A partida foi encerrada imediatamente e Barbados garantiu sua vaga na Copa do Caribe. Por causa desse jogo, os organizadores do torneio aboliram a regra do gol de ouro duplo para evitar situações similares no futuro. Mas aquela partida de 94 entrou para a história do futebol. Como todos os irlandeses passaram a odiar Thierry Henry, a seleção da França não conseguiu uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Para chegar ao torneio, o time de Raymond Domenech precisou enfrentar a Irlanda, que também havia terminado em segundo lugar no seu grupo de qualificação. O primeiro jogo na França terminou com uma vitória mínima dos franceses, graças a um gol solitário de Nicolas Anelka. Porém, aos 33 minutos da partida de volta, Robbie Keane colocou os irlandeses na frente, igualando o placar agregado das duas partidas. Nos minutos finais do tempo regulamentar, França e Irlanda não conseguiram desempatar e o jogo foi para prorrogação. O momento chave da partida aconteceu no minuto 102. Após uma cobrança de falta, a bola chegou ao atacante Thierry Henry, que sim, tocou com a mão 2 vezes. Isso mesmo, 2 vezes. Antes de passar para William Gallas, que marcou o gol decisivo. O gol do zagueiro garantiu a classificação da França para a Copa do Mundo, mas deixou os irlandeses furiosos. Os jogadores irlandeses protestaram vigorosamente, mas o árbitro suíço Martin Hanson se recusou a ouvir ou reconsiderar sua decisão. O goleiro irlandês Shay Given falou sobre o incidente. O toque de mão foi tão óbvio e descarado que eu já estava me preparando para cobrar a falta. Olhei para o árbitro, mas ele apontou para o meio de campo validando o gol. Corri atrás dele. Outros jogadores foram até o bandeirinha. Foi ultrajante. Alguém deveria ter visto a infração, fosse o bandeirinha ou o árbitro. Acho que até o Henry ficou um pouco constrangido. Ele sabia que foi uma jogada clara de mão. Given também revelou que chorou no vestiário após a partida. Não foi fácil também para o árbitro Hanson. Ele admitiu que essa foi a pior partida de sua carreira, mas conseguiu superar o estresse graças ao apoio de colegas e amigos. Juízes de toda a Europa me mandaram mensagens. Foi uma catástrofe para a Irlanda. Eles estavam tão próximos da Copa do Mundo. Poderia ter sido um grande momento para eles. Após o jogo, a imprensa irlandesa chamou o ocorrido de uma vergonha para a França e rotulou Henry como um trapaceiro. Porém, o karma logo alcançou os franceses. O time de Raymond Domenech teve um desempenho desastroso na Copa do Mundo, terminando em 4º lugar no grupo com Uruguai, México e África do Sul, somando apenas 1 ponto em 3 jogos. Isso se tornou um exemplo claro de como ações desonestas frequentemente levam ao fracasso e à decepção. To measure it, Richard Dunn lost out. Oh, Henry! Oh, it's in the net. It's a goal. McShane has put it into his own goal. I think the Irish players are appealing for a handball here.
Now, is it control with the hand? I think Paul McShane should have dealt with it, George. I think if he had a bit more conviction about it, he could have actually got it out for a corner. But is there a handball before this ball is played back? A total confusion in the Irish defence. The protest won't count. The referee's made his decision. He's given the goal. We have yet to see a replay. A triste história de Paul Pogba. O ex-meio-campista do Manchester United, Paul Pogba, já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Campeão mundial em 2018, ele começou a sofrer constantemente com lesões nos últimos anos. Na temporada 22-23 de volta à Juventus, Pogba conseguiu atuar apenas 108 minutos na Série A devido a problemas físicos. Em 23-24, Pogba decidiu tentar novos métodos para lidar com suas dificuldades de saúde. Em agosto, ele passou por um teste antidoping que detectou altos níveis de testosterona em seu sangue. Este hormônio é responsável por aumentar a resistência e a massa muscular. Com isso, Pogba recebeu uma suspensão preventiva enquanto aguardava os resultados da contraprova. A Juventus foi severa com ele, reduzindo seu salário para 40 mil euros anuais. O técnico Massimiliano Allegri comentou: "Lamento pela situação de Pogba, mas não posso acrescentar nada. O correto é esperar o fim da investigação. Só então veremos o que muda para a Juve. Precisamos focar nos jogadores que temos. Nós temos Pogba retornado como um jogador de 30 anos depois de se lesionar. Ele fez cada esforço para alcançar sucesso, mas infelizmente no momento as coisas não vão tão bem. Ele ainda é diferente dos outros jogadores." Pogba tentou se justificar alegando que um médico em Miami havia recomendado suplementos alimentares, mas que ele não sabia que continham testosterona. Quando a segunda amostra também deu positivo, Pogba tinha duas opções: admitir a culpa e receber uma punição menor, ou tentar provar que não sabia da substância. Ele escolheu a segunda opção, mas sua defesa fracassou. Pogba foi suspenso por 4 anos. Aos 30 anos, Pogba viu sua carreira praticamente chegar ao fim. Quando sua punição terminar, ele terá 35 anos, e é improvável que algum clube de elite o contrate considerando 4 anos fora dos gramados. Em junho, Pogba declarou: "Tudo acabou. Pogba não existe mais. Eu nem sei quem sou." Porém, apenas uma semana depois, ele deu uma palavrinha louca: "Eu lutarei contra essa injustiça com Pogba. Ainda não acabou. Enquanto vocês não ouvirem de mim que terminei, podem ficar tranquilos." Em resumo, como dizem, nada está claro, mas tudo é muito interessante. Se Pogba decidir voltar ao futebol, isso não acontecerá antes de 2027. Quantos anos tem Youssoufa Moukoko? O atacante do Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, era considerado um dos jogadores mais promissores do mundo no final dos anos 90 e início dos 2000. Alemão de origem, ele demonstrava um desempenho incrivelmente maduro para sua idade, marcando gols em abundância no nível juvenil. Treinadores até suspeitavam que Youssoufa fosse mais velho do que dizia, já que ele superava seus pares com tanta facilidade. Em 2023, o pai de Moukoko fez uma declaração à imprensa alegando que seu filho na verdade não nasceu em 2004, mas sim em 2000. Poucos acreditaram no homem, até que ele apresentou uma certidão de nascimento emitida em nome de Youssoufa Mohamadou, com a data de nascimento de 19 de julho de 2000. Porém, não foi possível confirmar a autenticidade do documento. A equipe de Moukoko negou as acusações, alegando que ele estava afastado dos pais devido a conflitos familiares. O pai teria pedido ao filho mais de 1 milhão de euros para salvar a casa da família em Hamburgo. Embora Youssoufa pudesse pagar, ele recusou, pois já estava sem contato com os pais havia 2 anos, acusando-os de viverem às suas custas. O pai, por vingança, teria vazado informações falsas sobre sua idade. Moukoko mudou-se de Camarões para a Alemanha em 2013, onde ingressou na academia do São Paulo. Segundo a imprensa, seus documentos poderiam ser falsificados, embora a Federação Alemã de Futebol tenha garantido não ter dúvidas sobre a autenticidade de sua idade oficial. Ainda assim, muitos acreditam que seu verdadeiro ano de nascimento seja outro, especialmente considerando que em Camarões há muitos casos de jogadores que adulteram seus documentos. A mão de Deus, como não mencioná-la? Na Copa do Mundo de 86, o atacante da seleção argentina Diego Maradona viveu provavelmente o momento mais marcante de sua carreira. O astro, junto com sua equipe, chegou às quartas de final sem nenhuma derrota. Na fase de grupos, a Argentina superou a Coreia do Sul e a Bulgária, além de empatar com a Itália. Nas oitavas de final, os albicelestes venceram o Uruguai. No dia 22 de junho, a Argentina enfrentou a Inglaterra nas quartas de final. No segundo tempo, em um duelo dentro da área inglesa, a bola ficou suspensa no ar.
Maradona se antecipou ao goleiro Peter Shilton e abriu o placar, mas fez isso com a mão. A infração foi tão evidente para os ingleses que eles não podiam acreditar na decisão do árbitro de validar o gol. Apesar dos protestos, o juiz manteve a decisão. Mesmo os jogadores da seleção argentina ficaram incrédulos que o gol havia sido confirmado a ponto de não correrem imediatamente para parabenizar Maradona. Esse gol se tornou um dos mais controversos da história do futebol. Pouco depois, Maradona driblou quase todos os jogadores da Inglaterra sozinho e marcou aquele que é considerado o gol mais bonito de sua carreira. O goleiro Peter Shilton ficou ressentido com Maradona por muito tempo, o que fica evidente em suas declarações. Após o jogo, Steve Hodge trocou camisas com Maradona. Segundo Shilton, se a camisa de Diego estivesse no vestiário da Inglaterra, seria rasgada em pedaços. Eu não usaria essa camisa nem como pano de chão. O primeiro gol de Diego foi um ato claro de trapaça. Ao correr para comemorar, ele olhou para trás 2 vezes esperando que o árbitro anulasse o gol. Vale mencionar que Maradona nunca pediu desculpas pelo episódio do primeiro gol contra a Inglaterra. Pelo contrário, parecia orgulhoso dele. Na coletiva de imprensa após o jogo, Diego declarou que o gol polêmico foi marcado em parte com a cabeça de Maradona e em parte com a mão de Deus. Após o confronto contra a Inglaterra, a Argentina seguiu em frente e venceu a Copa do Mundo de 86, derrotando a Alemanha na final. Maradona foi merecidamente eleito o melhor jogador do torneio e o gol com a mão tornou-se um marco na história do futebol, metaforicamente conhecido como a mão de Deus, em grande parte devido às palavras de Diego na coletiva de imprensa. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!